não queria fazer a mesma coisa que todo mundo fazia, entendeu? Por quê? Para não cair na mesmice. Então, o que eu vendo comprometimento. Perfeito. Entendeu? Não adianta você chegar hoje... É isso que a gente estava falando que... Exatamente. Não adianta você chegar hoje aqui, eu tenho 5 mil aqui, eu preciso da camisa para a semana que vem. Eu vou falar para você, não tem condição de fazer, infelizmente. Meu prazo é tal dia. Se você puder, eu faço para você. Se não, não. Porque tem a Débora, tem ele na frente. O comprometimento vai acima de tudo. Entendeu? Entendi. Senão, eu caio na mesmice dos outros. Você está me dizendo que você tinha problema? Muito, que absurdo. Que Nunca ouvi isso antes. Você já ouviu isso aqui Nunca antes? falaram isso aqui antes. Nunca. Mas o que acontecia, André? Era muita demanda e os caras não davam conta, né? E hoje eu vejo o porquê. Por falta de uma parceria, por falta de investimento e, às vezes, medo de querer crescer, né? E o cara fica naquele mundinho ali, mas aí ele se compromete cada vez mais, porque se não cresce, não tem uma parceria, não tem uma visão de negócio, vai ficar para trás. Tanto que, na época, não, a do vizinho é menos R$1, eu não sei, não tem como, a minha é essa daqui. Hoje A minha cor é essa, meu produto é esse, não é igual ao do vizinho, não é. Não dá para fazer o mesmo preço? Não tem como. Tá. Porque a gente usa um papel Epson, que é um papel diferenciado, a gente usa a máquina Epson, que é uma máquina diferenciada, que te dá uma estabilidade, entendeu? E o resultado final é diferente, não tem jeito, é diferente. Mas ainda assim a gente vê que muitas empresas têm essa dificuldade na transformação. Por quais motivos, Dé? Quais são os principais motivos nessa dificuldade da transformação? Olha, a Vinilsul ela já tem uma experiência, né, nesse mercado de mais de 10 anos. E quando a gente fala de impressão digital, na estamparia digital, a gente vê assim, diversos nichos, né, de mercado e diversas características assim, muito distintas de um empresário para o outro. Mas eu percebo que, de certa forma, né, a gente vê um pouquinho de medo da de se adaptar ao processo, né? Porque o tradicional sempre foi e continua sendo muito importante para esse mercado. Os profissionais são formados dentro desse mercado, né? O que a gente chama hoje de estamparia analógica. Mas o que eu acho muito interessante assim, desses anos todos de trabalho com a Epson, com sublimação, é que a gente muitas vezes chega num empresário que até tem vontade de fazer essa mudança de chave, ou então que está reticente, mas por alguma influência, às vezes, né, dos herdeiros, de funcionários novos que estão chegando lá e estão enchendo eles de ideias, eles acabam abrindo essa porta. Perfeito. E acho que o que mais me empolga na impressão digital é que ela vem para resolver aquele problema que o empresário levantou a mão, falou, estou com um problema aqui, aí chama uma empresa como a Vinilsul, que tem experiência, que presta consultoria, né, que se aprofunda no problema daquele cliente, e a Vinilsul traz a solução para aquele problema. Só que, ao falar com o cliente, a gente já descobre mais umas 3 ou 4 aplicações. Né? Perfeito. E a gente tem essa característica de gostar muito de ajudar, né, o cliente a perceber esses outros caminhos. Que fizeram por mim, a gente vai na parceria até hoje. E nesse mercado que muitos empresários ainda têm esse receio de investimento, tudo mais, também por conta de um medo, mas estamos falando de tecnologia, e tecnologia sempre tem manutenção, assistência, enfim, né? Se você não tem uma parceria próxima, como a Vinilsul, como a Epson, realmente eu conheço muitas histórias também de que se deram muito mal. Que às vezes trazem equipamentos lá de fora, né? E aí vem para cá, caro, não tem né? assistência nenhuma. Falta peça, não e acha acaba peça. virando sucata na empresa, né? E Você começou pequenininho na sua casa? Numa casinha pequenininha, Tá. metade de uma casinha pequenininha, e hoje a gente tem uma empresa com 5 lojas, com 30 funcionários e com 2 F-170 da Epson. Caramba. Em termos de produtividade, de qualidade, tudo vai evoluindo, né, André? Com certeza, com certeza. O produto é diferenciado. As cores são bem vivas, né? E aí que eu vou criando meus bordões. E a parceria com a Vinilsul, a parceria com a Epson, eles fazem parte desse negócio. E é legal ouvir isso, né, Débora? Eu já conheci alguns
cases de vocês, né, que realmente imprimiram sonhos, André, até pelo Brasil afora aí, né? Já conheci várias histórias linkadas à Vinilsul e à Epson, que realmente são histórias de transformação. E eu acho muito legal, porque é um mercado de muitas oportunidades. O empreendedorismo é uma montanha-russa, a gente sabe disso e sempre vai ser, né? Aquele primeiro passo, eu acho que é o mais difícil de dar, é a atitude e a coragem, né? Mas com o apoio de uma empresa como a Vinilsul, né, e como a Epson, a gente sabe que a gente tem grandes chances de evoluir. E todas as histórias que eu conheci, realmente, elas começaram pequenas e hoje são muito grandes. Isso é muito legal. Porque o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Perfeito. Entendeu? O cara chega lá, eu quero comprar 100 camisas. Eu vejo que o cara não tem condição de comprar 100 camisas, ele não vai vender 100 camisas. Vai adiantar eu pegar o dinheiro dele? Não, ele vai ficar encalhado com a camisa. Aí eu falo assim, não, faz 10. Vê como é que vai ser o negócio, para depois a gente ir aumentando, eu vou te cobrar o mesmo preço. Porque se ele pegar 100 camisas e não vender, ele não vai voltar para comprar. Exato. Então ele vai comprar 10, daqui a pouco ele está comprando 100, está comprando 1000 camisas, e aí eu ajudei ele, a parceria está lá. E aí o sucesso dele é o meu sucesso. O meu sucesso é o sucesso da Vinilsul. O sucesso da Vinilsul é o sucesso da Epson. Conta um pouquinho de como é que surgiu a ideia. Tá? Eu soube que lançou em 2010, é isso? Exatamente. E aí qual que era o propósito na época e como é que surgiu essa parceria com o grupo Febratex? Tá. Primeiro, essa questão de trabalhar a criação, trabalhar o design numa feira de máquina, nada mais é que dizer ao mercado que não é possível que nenhum elo da cadeia têxtil esteja dissociado dessa corrente. E não dá para a gente falar de máquina se a gente não fala de criação. O que um tear deve fazer daqui a 10 anos? O que os designers pensam sobre as bases de tecido, fio, tingimento. Então, falar de moda, falar de criação é também falar de tecnologia têxtil, é também falar de maquinário. Então, o concurso ele vem para a F100 com esse objetivo, de criar essa sinergia entre os elos da cadeia, para o nosso setor e para o nosso país. Quanto vale uma calça jeans básica vendida como commodity? Marca com design, com valor agregado. Ou seja, quantas vezes mais esse produto, em termos de valor, ele é colocado no mercado exterior. Então, falar de design é falar de mercado, é falar de tecnologia têxtil e é falar de crescimento dos negócios do setor têxtil. Sim, para mim eu já não sei, mas estaremos lá. E depois a gente vai divulgando aqui durante o ano a agenda de 2025 também. Sim. Né? E assim, vamos lá. Além do BFD, que a gente vai retomar lá na Gresttex, o que a gente pode esperar da Gresttex esse ano, Edna Brás? Temos uma expectativa aí. Estou falando direitinho, Edna Brás? Está falando direitinho. Está falando direitinho, certinho. A expectativa para a feira está ótima. Essa feira ela tem crescido desde que lançamos, em 2012, foi a primeira edição. Chegamos à 7ª edição da Gresttex, com aumento de área, aumento de número de expositor. Essa edição a gente está com 99% das áreas comercializadas, estamos com mais de 250 marcas expondo na feira. Temos um crescimento de um segmento que para nós foi uma surpresa maravilhosa, que é o segmento de malharia. Estamos com um número expressivo de empresas de malharia no evento. Então, estamos com mais de 50 empresas que nunca participaram da Gresttex, estão indo pela primeira vez. Então, a feira ganhou aí, assim, uma grande expressividade das últimas edições. A gente tem trabalhado cada vez mais para crescer gradativamente, mas essa realmente, a expectativa está ótima. Não vou na Febratex de novo, por ir. Vai ser algo diferente. A gente já falou aqui, a Febratex é um ponto de lançamento para várias marcas, né? Quando vão lançar equipamento, seguram e lançam na Febratex. Aninha, e a gente já se conhece há algum tempo, né? A gente se encontra em vários eventos do Denim, né? Denim Meeting, Denim City, enfim. A gente acabou fazendo muitas amizades também nesse segmento, eu sempre falo aqui. Muitas pessoas já passaram por aqui pelo Têxtil Show. E a cada convidado que vem aqui contar um pouquinho do mercado, a gente percebe que o mercado vai se atualizando, né? Surgem novas tecnologias, enfim, a gente fala muito sobre a questão da sustentabilidade.
Então, eu queria aproveitar a sua vinda aqui, que vivencia muito bem isso, e que a gente começasse o programa falando do cenário atual. O que mudou do ano passado para cá, né? E quais são ainda as dificuldades, os desafios do segmento do jeanswear? O mercado de jeans, vamos dizer que hoje ele passa por um momento desafiador, né? Então, hoje, quem fabrica jeans está tendo que cada vez mais se especializar. E no passado era muito fácil fazer. Tínhamos poucas bases de denim, muito menos processos de lavanderia, e a complexidade hoje aumentou muito. E muitas pessoas não foram atrás dessa especialização. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós da Tecnidene gostamos muito de falar de fazer um jeans consciente rumo à sustentabilidade. Por quê? São pequenos passos que as empresas precisam dar tecnicamente, conhecer. A gente fala que fazer jeans todo mundo sabe fazer. Só que esses pequenos detalhes, entender os porquês do que está fazendo, é que vai fazer a diferença no resultado que a pessoa vai dar lá no final, que ela vai obter lá no final. Sim. Então, antigamente, as margens eram muito grandes. Na época do meu sogro, que eu falei, né, que lá, quando eu comecei, as margens eram muito grandes. Então, um lote que estragava, apesar que estragava... A margem de lucro, você diz? A margem de lucro era muito grande. Então, isso, o que acontecia no meio do processo, acontecia menos, porque a gente também tinha uma variedade menor de tecidos, a gente tinha uma variedade menor de processo em lavanderia, e os erros eram menores. Mas também, quando acontecia, eles tinham margem de lucro para isso, né? Hoje não se tem mais margem. Então, muitas vezes, o lucro da empresa está nos detalhes, está nos pequenos detalhes. Às vezes, aquela economia de produto químico que ela fez, aquela economia de água, vai ser o lucro dele no final. Então, cada vez mais a gente entende que essa profissionalização está sendo muito necessária. O mercado está exigindo, sim, está passando uma peneira. Algumas empresas estão desistindo do processo, infelizmente, né? Sim. Só que é o que faz parte, né? Faz parte dos setores não pela conseguirem... Pela complexidade ou até pelo custo final e pela margem de lucro que é menor? Eu acredito que pela complexidade de se fazer, mas sempre estão surgindo novas empresas, né? E o capital que você precisa. Então, o jeans ele é o mais desafiador de todos, eu acredito, da confecção, porque ele tem um processo a mais que a de lavanderia. Então, o retorno financeiro ele demora muito mais. Então, tem processo de lavanderia que você manda um lote que pode ficar 30 dias, 40 dias, né? Uhum. E haja fôlego financeiro para você aguentar isso, né? Então, nós entendemos, né, como Tecnidene, que o desafio maior está em relação a isso, sabe? Você fazer com mais técnica, com mais consciência, desde lá do estilo, o estilo entender de lavanderia. Quando eu comecei, uma pessoa, Moisés, um grande amigo meu, que era de lavanderia, ele falou: Ana, se você vai ser estilista de jeans, isso era década 2000, década de 90, você precisa entender de lavanderia. E eu levei isso muito a sério. Então, como estilista, eu sempre tentei entender dos processos. Os porquês são muito importantes nessa nova etapa. E aí, sim, a gente vai poder falar de sustentabilidade. Perfeito. Porque a gente entende, assim, se uma lavanderia não sabe medir o pH da água, que isso é mais recorrente, ou ela não sabe medir ou ela não mede, é o primeiro passinho para ela entender o que ela está fazendo. Então, os desafios são grandes. Mas acontece isso nas lavanderias? Acontece, mais do que a gente imagina. Sério? As pessoas vão medir o pH da água quando deu problema. Entendi. Deu problema, quando estragou deveria o ser uma lote. coisa rotineira. E não só o pH de entrada, pH de processos, né? Então, saber como a tua água, porque é o veículo maior que a gente usa na lavanderia. E aí, se você não conhece, mas é porque você olha um copo de água. Se eu colocar 3 águas diferentes aqui, você acha que é tudo a mesma água, porque pela cor elas são iguais. Sim. Mas as características físico-químicas que elas estão são muito importantes. E aí vai influenciar todo o processo de lavagem. E por que a gente fala tanto na lavanderia do jeans? Porque é onde os problemas são revelados. Pode acontecer problema em lavanderia, sim, vários, inúmeros, né? Mas a maior parte dos problemas de confecção, algum problema de tecido, vai aparecer na lavanderia. E, por muito tempo, a lavanderia não sabia se defender. Ela não sabia entender onde estava. E é isso que a gente quer levar. Se o problema é de tecido, resolve com a tecelagem. Se o problema é de costura, resolve com a costura. Se o problema é da lavanderia, a lavanderia arca. O que não pode uma lavanderia arcar com perna torta, que não é um problema de lavanderia.
Então, já vi lavanderia indenizar lotes de perna torta. Então, cada um no seu lugar, entendendo qual a sua função. E dentro disso, quando você entende onde você erra, é quando você melhora. Porque realmente não é fácil. Né? Então, você sair... E o que a gente mais escuta, mas eu ganhava dinheiro sem precisar disso tudo. E vai ter que mudar. Né? Você vai ter que fazer algo diferente. Os investimentos nas máquinas de laser, que estão fantásticos, muitas lavanderias já têm, e tem muitas outras tecnologias, só que você precisa, além do dono da empresa, a equipe comprar ideia, o gerente comprar ideia. E eu falo que a maior dificuldade Quem compra hoje... melhor a ideia, a equipe ou o dono? Isso varia bastante. A gente tem donos de lavanderia super antenados, né? E que eles já vêm perguntando, e a gente tem donos de lavanderia mais resistentes às novidades e que a equipe traz. Então, tem ambas as situações. Mas, quando eles compram ideia e eles conseguem implementar, o grau de satisfação... Porque a gente, como escola, a gente não quer mudar, que nem eu falei, mudar o mundo e nem fazer com que eles invistam em maquinários caros. A gente quer que eles sejam mais lucrativos e façam as melhores escolhas. Eu não tenho tratamento de água e eu não tenho uma máquina de laser. Falo, vai pelo tratamento de água primeiro. Porque vai chegar um dia que o órgão ambiental vai chegar e vai lacrar a tua empresa. No Sul, isso está muito perto de acontecer. No Sul, não tem mais. Eu acredito que não tem mais como fugir da falta de tratamento de água. Então, não adianta você ter um laser e não poder operar a tua lavanderia. Né? Então, é isso que a gente fala. São pequenas etapas, porque a conta da sustentabilidade vai chegar. E se eles não fizerem agora, uma hora essa conta vai chegar, o passo vai ser tão grande que, financeiramente, eles não vão conseguir dar esse passo. A partir do momento em que a gente faz uma mudança, o tempo muda completamente. Então, ele fala, não, você vai travar minha produção. Então, já assusta, entendeu? Então, a grande dificuldade hoje da gente implantar processos que vão fazer bem para o resultado final é justamente a cabeça do cara de lá, da facção. Por quê? Porque ele tem prazos e ele não quer mudar os prazos dele. Né? Ele quer que eu possa fazer qualquer mudança que eu quiser, desde que eu não mexa com o tempo de costura, porque ele precisa ganhar. Ok. É muito difícil? Meu Deus, muito. Acho que é aquilo que eu sempre falo. O jeans, ele é maravilhoso e não é difícil de trabalhar. Vamos colocar dessa forma. Mas o ser humano que está por trás de tudo isso é que é muito difícil. Então, mudar a cabeça das pessoas hoje, treinar eles, apesar de ser muito prazeroso para mim, sabe, dar aula de modelagem, sabe, dizer para eles o caminho que ele deve andar, chegar dentro de uma empresa e dar uma consultoria e você falar, pô, que legal, demos resultado aqui, conseguimos realmente melhorar. É muito prazeroso. Agora, daí é dizer para você que todo aquele processo que eu implantei, ele vai seguir em frente, aí a gente não consegue dizer. Não dá para garantir. Não dá para ensinar jeans para quem está começando agora. Tá. O jeans, para eu poder ensinar, você já tem que ser um bom modelista do plano normal. Então, são cursos para quem já atua. Para quem já está na área. Ou você está dentro da área do jeans e está tendo muito problema e precisa de ajuda, ou você quer trabalhar como modelista de jeans e você está precisando ser orientado. Por quê? O mercado hoje ele é muito carente de modelistas em jeans. O mercado hoje é muito carente de modelistas bons. Por quê? Primeiro porque ele, sabe, o cara que acha que ele é bom, ele não gosta de ser ensinado. E o que de jeans é complicado trabalhar, porque tem essa questão de encolhimento, de estiramento e lavanderia, enfim. Esses N fatores desanimam um pouco aqueles que querem modelar. Então, a gente fica com um mercado pobre de jeans. Né? No programa de hoje, a gente vai falar sobre o futuro da indústria têxtil e os desafios de se preparar para atender um consumidor cada vez mais fiscalizador e exigente. O tema sustentabilidade, que a gente discute bastante aqui no programa, e também é muito discutido em toda a cadeia produtiva têxtil e no varejo, segundo o nosso convidado de hoje, é um desafio que ainda vai levar muito mais do que 10 anos para ser solucionado. Não é isso, Herbert? Perfeitamente. Têxtil é um ramo extremamente... cada vez mais ele é exigente, porque as mudanças são muito rápidas, o consumidor, como se disse, cada vez mais exigente. O tema sustentabilidade é hoje a umbrella de tudo.
têxtil visto como vilão das coisas, do desperdício, etc. Vou falar um pouco depois, que não é bem assim. Nós temos, obviamente, bastante ações e nós temos uma responsabilidade muito grande, mas não somos o único desse universo. Então, têxtil, e é muito gratificante, porque você, na realidade, procura alguma coisa diferente para ajudar a pessoa, quando olha o espelho de manhã, dizer, eu gosto de você. Então, isso que faz o dia a dia gratificante. A gente produz sempre coisas novas e tende a agradar e atender os desejos das pessoas. Cada vez mais os desejos do que necessidade, porque nós entramos no consumismo sem freio. Então, é um grande objetivo também renovar permanentemente para a indústria não parar. Né? Exatamente. E assim, de tudo que você vivenciou nessa trajetória, né, mais de 40 anos de Santista, em termos de inovação, tecnologia, o que você destacaria para a gente? Assim, o que te marcou, o que te surpreendeu? Na realidade, não houve uma surpresa assim. Você, obviamente, tem uma tecnologia desses últimos 20, 30 anos maior do que nos 2.000 anos antes. Né? E essa tecnologia hoje é muito digitalizada. Então, você tem as máquinas modernas com muita mais velocidade, com muita mais tecnologia, que permite produzir com precisão cada vez maior e, principalmente, ter ações permanentes a curto prazo, se alguma coisa não der dentro do previsto. Então, a digitalização da tecnologia hoje é absolutamente fundamental. Aliás, é um pilar da sustentabilidade. Sem tecnologia, você não consegue sustentabilidade. Também vou falar sobre isso rapidamente. Você forma digital, Herbert, o que você costuma ver no dia a dia? Eu entro em... por exemplo, eu entro na Alemanha e Suíça, de vez em quando dos Estados Unidos e outros, entro diariamente nos principais links e faço a leitura dos tópicos. Perfeito. Eu tenho 2 jornais diariamente, mais o Economist, então eu faço leitura dos 2 jornais, o Valor e o Estadão, tiro as coisas importantes, põe no meu material, eu atualizo o meu material quase diariamente com as últimas notícias. Inclusive para treinar a cabeça, né? Sim, isso é bom. Tá certo? Para você produzir coisa diferente, você tem que ter um input diferente. Exato. Tá certo? Exato. E com qualidade. Qualidade significa o seguinte, pegar leituras importantes, por exemplo, aquela da Extend the Mind, é um livro extraordinário, extraordinário. Você lê aquele livro, aí que você começa a imaginar o potencial do ser humano. A inteligência artificial é pouco comparado com o que está naquele livro. Na verdade, então, essa faz com que você, na realidade, comece a enxergar tudo diferente. Quem inventou a palavra sustentabilidade, norueguês, ele está muito desapontado com como trata. A forma que é tratada a sustentabilidade. E ainda não levou a seriedade que deveria haver lá. Tá certo? Não é só a sustentabilidade, vou falar rapidamente, que nós, na realidade, o mundo está um consumismo sem freio. Isso é pior do que a própria sustentabilidade. Né? E quais os desafios, então, para o futuro ter? Voltar ao normal. Voltar ao normal. Ficar mais feliz com menos. Né? Certo? E cada um realmente faz a sua parte dele, porém, nunca esquecer fazer junto. Por exemplo, tem um livro muito, acho que é importante até essa leitura, chama Why Nations Fail, ok? Ele fala claramente que para você ter sucesso como país, você tem que ter os 3 pilares. Você tem que ter a indústria privada, as instituições acadêmicas e o governo. Se você não põe os 3 juntos, você não consegue avançar do ponto de vista macroeconômico. Então, são essas coisas. Tem que trabalhar mais em conjunto das pessoas, mas cada um fazia parte dele, né? Forma online. Alguma coisa você compra. Eu, assim, não comprava muita coisa também online. Hoje, supermercado, imaginar supermercado, mas só chega através de pedido online, chega em casa, está tudo certo. Eu vou ser muito sincero, não tem nada que me, assim, eu hoje podia comprar tudo online, tá certo? O que me incomoda, quando você pede uma coisa online, manda uma caixa de 2 metros cúbicos, tá certo? Para fazer um aparelhinho dentro, aí eu me lembro que mataram uma árvore para produzir aquela caixa. Isso me atrapalha no online. Sim. E o retorno, você sabe que o grande problema é o retorno desse material, ou seja, um grande percentual o consumidor online retorna para a empresa.
Tá certo? Dependendo das áreas, pode chegar a 25%, 30%, 35%. Certo? Compra, depois não gostou. Volta para a logística Retorna, reversa, certo? né? E o grande problema, entende o seguinte, tem um estudo interessante de uma empresa na Europa, 1/3 vira lixo, 1/3 reaproveita, existe, e 1/3 com uma pequena adaptação, mudança de embalagem, ele manda de novo. Mas ele perde 1/3 que volta, perde, ou seja, 10% a 15% não sabe mais o que fazer, é lixo. Por isso a dificuldade de ganhar dinheiro nesse ramo. É tudo papelão. Plástico, papelão. Vem caixas, às vezes, com aparelhinho lá dentro. O caixa é 10 vezes maior que o aparelho. Né? É verdade. Então, o que me assusta quando eu vejo isso, vou matar mais uma árvore para mandar essa caixa para mim. E eu era assim, eu era uma daquelas pessoas que não acreditava no e-commerce para vestuário, né? Porque eu falava assim, para você comprar uma roupa, enfim, você precisa experimentar, você precisa tocar, sentir o tecido, e, entanto, é um dos segmentos que mais cresce, né? O e-commerce do varejo. Mas como é que se explica isso? Não, explica, sem dúvida, porque é muito prático. Sabe que uma coisa, por coincidência, li semana passada uma reportagem completa sobre isso, uma pesquisa feita na Suíça. 40% estão cansados de fazer compras. Tá certo? Perdem muito tempo, então estão cansados, então preferem online. Tá certo? Então, ele tem mais tempo disponível para ele mesmo. Essa é a vantagem do online. Né? Então, pega, por exemplo, a Shein. A Shein fatura 20 bilhões de dólares, é online. Você compra tudo, tá certo? Então, não tem mais bloqueio, mas eu entendo, pelo menos os últimos dados, mundialmente, toda a parte online está mais entrando no equilíbrio. Não tem crescido nesses últimos 12, 18 meses. No Brasil, continua crescendo um pouco, dependendo do setor, né? Mas está entrando mais ou menos numa fase de estabilidade. Mas a tendência, não tem dúvida, a tendência online, de uma forma ou outra, crescer, né? Não tem dúvida. Prático, né? E agora, de tudo que a gente falou aqui, Herbert, principalmente na questão de sustentabilidade, qual que é o papel do consumidor nessa história toda? Continuar prestando atenção na parte da comunicação das empresas e produto. Realmente, quando pode, ter certeza absoluta que realmente a empresa e a marca têm a consciência da sustentabilidade. E quando puder, realmente entrar na rastreabilidade, você vê se o produto realmente é sério ou o famoso greenwashing. E exigir realmente do fornecedor, exigir da marca que ela faz. E quando precisa pagar uns 10% a 15% a mais para um produto de sustentabilidade, gastar esses 10%, 15% a mais. Porque não é para ele, mas para o futuro, para os clientes dele, né? Nós estamos a gente está vendo, não precisa ser fanático. A gente está vendo, a gente está pagando o preço, a nossa terra, o planeta, a gente chega, basta. Já está respondendo, né? Exatamente, agora basta. Então, realmente a comunicação e cada um refletir um pouco como é que ele pode ajudar, participar ativamente, e depois, logo mais, vem a forma da coleta, ou seja, retorna para o lugar certo para realmente ter a oportunidade de ser reciclado e reutilizado, de uma forma fechada ou aberta, mas pelo menos a reutilização. Né? E no final, eu queria citar 3 grandes frases. A primeira do Gorbachev. O Gorbachev, quando ele fazia palestras, no final da palestra sempre dizia o seguinte: a vida pune os que chegam tarde demais. Isso aplica para a nossa sustentabilidade. Uma empresa que chega tarde pode ser que não chega. Exatamente. O segundo é o seguinte, que está, inclusive, dá um quadro no escritório da Princeton, que fala sobre Albert Einstein. Inspiration imaginação, inspiração é mais importante que conhecimento. Ele não desqualifica conhecimento, mas inspiração e imaginação, que é a sustentabilidade. Tem que ser uma inspiração, você tem que pensar completamente fora da... Você sabe que eu tenho esse quadro do Einstein com essa frase no meu escritório, viu, Herbert? Eu tenho 43 páginas A4 só de frases, dos últimos 50 anos. Depois, o último é o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas que melhor se adapta às mudanças. Okay? Exato. Do lado da Santa Casa, nossa estratégia de vendas são os nossos pontos.
Está uma do lado da Santa Casa, depois tem uma loja do lado do Hospital das Clínicas, aí tem uma loja do lado do AC Camargo, uma loja ao lado do Hospital Oswaldo Cruz. Então, os nossos... Perto de casa. Tudo perto para os médicos, o que facilitam a vida dele, né? Sim. Que saem rapidinho, vão lá comprar seus E jalecos. hoje você é conhecida em todos os hospitais. Todos os hospitais, e nós somos referência. Na área da saúde, dos médicos, nós somos referência. Que legal isso, né? E uma coisa importantíssima que eu faço questão de hoje trabalhar, os nossos tecidos são todos nacionais. Legal. Então, as 100%, três empresas, 100% perfeito. nacional, que a gente deve prestigiar Perfeito. toda a modelagem. Criar uma moda de branco. Moda de branco. Isso que eu ia te perguntar, se era possível, né, ou se tinha que ser uma coisa tradicional, um corte tradicional, ou se você Não, lançou moda no fui branco. eu que lancei moda. Que legal. Aí a gente começou a fazer tanto sucesso que foi primeira loja, segunda loja, terceira loja, quarta loja. Não, mas espera aí, calma, que eu preciso entender. Eu estou querendo entender esse mercado, estou interessado nesse mercado. Quando você foi lá próximo do Hospital São Paulo, você já tinha algum contato lá? Como é que começou esse network, essas vendas? Como é que você começou a divulgar a sua marca? Foi no boca a boca, as enfermeiras do Hospital São Paulo que começaram a ir na minha loja, e gostarem da mercadoria. Entendi. Aí começou Você não inventava uma dor de cabeça, vou até o hospital só para aí fazer... Eu comecei a fazer muito sucesso, né? Então a gente começou Era uma dor de cabeça muito boa. sucesso. Nossa, estou com uma dor de cabeça, preciso ir até o hospital. É Sim, isso a mesmo? Audaces está dentro da minha empresa. Em uma parte já faz uns 16 anos. 16 anos ela estava numa parte e há uns 3 anos ela está na outra parte muito mais importante. Sério? Sério. Você acompanhou essa evolução, Vagnão? Desde o início. Desde o início? Desde o início. Quantos anos de Audaces você tem? Mais ou menos 19 anos. Deixa eu contar um segredo. Você acredita que até hoje tem empresas que não usam Audaces nos processos? Mas isso faz a minha empresa, eu em termos de confecção, a gente confecciona mais ou menos 5 mil jalecos por mês. E eu não me vejo sem Audaces. É assim, o tempo e a qualidade na máquina de corte é assim. Muda muito, né? Vale a pena o investimento. Isso me trouxe 2 problemas. Um era o cortador, a qualidade do seu corte, e o outro era a oficina. E como muitas pessoas conhecem da Audaces, nós não temos soluções para a facção, para a costura. Nós temos para a confecção. Porém, nós também contribuímos com isso, né? Perfeito. Porque um corte melhor, eu aumento de 15% a 20% de produtividade da oficina da costura. Sim. Perfeito? Com o pique certo, com a peça cortada. Sim. Sem falar em outras coisas, né? Sustentabilidade. Claro. Aí nós temos assunto para muito. Mas, fazendo esse resumo dessa introdução com a dona Anice, foi isso. Então, há muitos anos, eu acredito que é impossível não trabalhar com Audaces, né? Audaces está em mais de 70 países, Brasil inteiro. O que já veio de cases, né, de histórias aqui no programa que utilizam Audaces. E muitas falando que no começo não acreditava ter potencial para investir na Audaces. E quando fazia a reunião com vocês, via a proposta e falava, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Porque o Wagner falou, é adaptável, né? Você tem para todos os perfis. Muitas, né? Não foi uma só. Não, várias das empresas contaram histórias, tinham medo de investir, achando que era um valor muito alto e... Me fala sobre como que é a Audaces na sua empresa. É super importante, desde a parte do encaixe, que o que a gente economiza, eu sou da época de que a gente ainda riscava, tinha os moldes no papel, riscava na mesa, apagava, perdia-se muito. O aproveitamento não é o mesmo. Hoje o aproveitamento é maravilhoso, mas eu falo... Por isso que a gente fala que é um processo mais sustentável também. A cereja do bolo foi a ter comprado a máquina de corte, que nós já não tínhamos mais cortador, que o mercado falta cortador. Você sobe lá naquele negocinho, aperta o botão e vai junto com a única coisa que eu prometi para mim foi não aprender isso, porque eu tenho um defeito, fico centralizando e fazendo tudo. E eu tenho que parar com isso, porque senão uma hora eu não estou na empresa, como é que a empresa vai andar? Sim, Mas no final a gente acabou mandando não, já nem tinha cortador, e hoje quem opera a máquina de corte é carregada. Então, ela rapidinho vai lá. É fácil de aprender? Fácil. Que legal. Meu filho aprendeu para a gente ter uma segunda alternativa. Sim. Mas é assim.
Ela, minha encarregada, mal sabe mexer, nem computador quase ela não mexe. E quem opera ela é de uma facilidade enorme. Queria aproveitar também para agradecer aos parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, a Audaces, a Brand Têxtil, a CHT, Gelvendas, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Busca Têxtil, Camisetas Rápido e a Aeropostale. E agora, em 2025, tem mais parceiros que vão dar show com a gente aqui durante todas as semanas. Aproveita também para comentar sobre assuntos que você gostaria de ver aqui ao longo de 2025. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o têxtil é show. E não terá vergonha.